Hoje vamos falar de um tema que está ganhando força tanto no cenário nacional de cibersegurança quanto no cenário mundial, o Continuous Threat Exposure Management, a gestão contínua da exposição cibernética. E a promessa ela é muito clara: é menos risco, menos exposição, menos lista de vulnerabilidades e mais priorização daquilo que importa. Eu sou César Baracá, CRO da Vultz, estou aqui com o Alexandre Brum, CEO da Vultz, o Caio, diretor de segurança defensiva da Vultz, e o Rodrigo, CTO e board member da Vultz. Prazer, pessoal. Vamos falar, né? Prazer estar aqui mais uma vez, hein, Cezão? Boa, muito bom, César. Retomando esse podcast legal aqui, bater esse papo descontraído com o pessoal. Aí. Boa, faz tempo que a gente não grava aqui, estamos retomando aí, então vamos seguir aí. Boa. Rodrigo, primeiro vamos alinhar os conceitos aqui, né? Na visão da Vultz, o que você tem, por que isso é importante? Um breve contexto histórico, César, é importante a gente trazer. Quando a gente fala na exposição às ameaças, às tendências e o que a selva vem fazendo aí com as superfícies cibernéticas, a gente tem um movimento claro, uma mudança de paradigma, né? Então, enquanto alguns anos atrás a gente falava muito de gestão de vulnerabilidades baseada em risco, né? A gente hoje escuta mais esse outro acrônimo, né? Que é o CTEM. E ele é nada mais nada menos que um reflexo, né? Uma adequação ao que os atores de ameaça vêm infringindo as nossas superfícies. Então, a gente vem de um momento em que o principal vetor utilizado aí como um acesso inicial, né, de um incidente, ele estava muito ligado a vulnerabilidades técnicas, vulnerabilidades de misconfiguration, vulnerabilidades comuns, CVS. Esse foi um momento muito claro da estratégia de defesa cibernética. E a gestão de vulnerabilidades baseada em risco, ela veio justamente para focar os esforços das equipes em mitigação de risco de fato, né? E não só numa queima de backlog indiscriminada, né? Então, ali a gestão de vulnerabilidades baseada em risco, ela conta ali com o contexto da aplicação, o valor dela para o negócio, o potencial impacto, né, que existe, seja na tríade da segurança, algo mais técnico, ou no impacto reputacional, impacto de receita cessante, assim por diante. Isso ainda continua muito importante. Na verdade, o CTEM acabou abraçando, né, esse processo e englobando também outras frentes de ameaça. Então, por exemplo, quando a gente posiciona o rol, né, de vetores iniciais aqui em 2026, a gente está olhando muito cada vez mais para os infestealers, né, para os acessos legítimos, para as credenciais, um uso indiscriminado de credenciais válidas, ou a utilização, por exemplo, de adivinhação de senhas, evasão de segundo fator de autenticação. Tudo isso hoje está contemplado ali naquele canivete suíço, que é o kit básico que os caras, que a selva vem utilizando para ter um vetor de acesso inicial ao nosso ambiente. Então, aquele cenário em que só a gestão das vulnerabilidades era suficiente, isso aí está ultrapassado. A gente precisa estar olhando para tudo. Como que a gente gerencia a nossa exposição cibernética hoje em 2026 à altura das ameaças? Acho que é isso que o CTEM tem que responder. Será que o meu monitoramento, o meu acompanhamento, ele está acompanhando o que vem acontecendo lá fora? Ou será que eu ainda estou ali em 2015, 2013, quando as CVEs eram o único e somente, quase que único e somente, os principais vetores de acesso, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Sim. E acho que até complementando, Rodrigo trouxe muito o desafio de como que os atacantes evoluíram, né? Ou então, pelo menos, mudaram as técnicas ali, como que os principais vetores eles foram alterados ao longo do tempo, e a gente tem hoje, como principais vetores, como o Rodrigo comentou, o uso de credenciais válidas, credenciais vazadas, né? Mas, em contrapartida, também existe um desafio do próprio negócio, né? Assim, a superfície digital das organizações aumentou muito. Então, talvez há 10, 15 anos atrás, quando a gente falava sobre transformação digital, isso trouxe também um aumento da superfície. Ou seja, se eu tinha 1.000 colaboradores conectados na internet, hoje eu tenho 2.000, 3, 5, 10 mil colaboradores. Se eu tinha antes 500 ativos, hoje eu tenho 1.000, 2.000 ativos conectados. Então, a própria superfície digital da organização, das organizações de forma geral, acabou aumentando. E, naturalmente, isso também expõe mais a risco e traz aí um desafio ainda maior para os times de defesa, que é: como que eu vou olhar para todo esse meu parque de ativos, né? Imagina a quantidade de logs que são gerados hoje para serem analisados. Então, o Caio, que trabalha muito aqui com a parte mais de segurança defensiva, né? A parte Blue Team, deve ter sentido isso ao longo do tempo. Então, Caio, como que esse volume aumentou? Caio responsável, a humildade dele não permite dizer, mas ele é o responsável pela implementação dos primeiros grandes CIEMs do Brasil, né? A gente está falando aí de 15 anos atrás aí.
advento do ArcSight, né? A primeira grande ferramenta. E o Caio foi um pioneiro, né? Os grandes bancos de varejo aí acabaram utilizando muito do conhecimento do nosso grande Caio aqui para implementar soluções de monitoramento que até hoje, né? É um paradigma que ainda hoje é mantido e o Caião participou muito dessa construção. Só esse parênteses aqui. Um parênteses importante. Uma referência essa lenda do Blue Team. Naquela época era fácil você identificar um acesso indevido, né? Você tinha um ataque de brute force, você tinha um password spray, você tinha ali alguns insumos. Hoje, com essa gama de vazamento de credencial que a gente encontra aí, InfoStealer aí em alta, como que eu vou garantir que aquele acesso, o cara tem uma credencial válida, uma aplicação que não tem um segundo fator de autenticação, como que eu vou saber se aquele acesso, monitorando, né, os logs de login, como que eu vou saber se aquele acesso é ou não indevido? Eu vou te voltar a essa pergunta. Como que quem está ouvindo a gente consegue identificar isso? Qual o contexto, né? Exato. A gente tem que ter os acessos por contexto, né? Então, identificar as localidades que aquele usuário sempre faz os acessos, o equipamento que aquele usuário está fazendo acesso, isso tudo a gente tem que ter no controle. É muito acesso por contexto e tem que ter o segundo fator de autenticação. Hoje em dia, você não pode ter uma aplicação de login se não tiver um segundo fator de autenticação. Esse ponto que o Caio trouxe é bem interessante, né? Porque nosso espectador pode estar se perguntando o que raios isso que eles estão falando tem a ver com, né, o CTEM, né? O jargão tradicional em cyber. Né? Quando o Gartner trouxe lá atrás o conceito de CTEM, como quase todos os acrônimos em cibersegurança, quase que automaticamente isso vira sinônimo de uma ferramenta. E a gente acaba tendo uma adoção ali por parte da própria comunidade, meia culpa aqui, né, como profissional de cyber que somos, a gente acaba fazendo uma orientação da estratégia às ferramentas. Isso aconteceu com outros acrônimos também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de TPRM, TPCRM, né? Gestão do risco cibernético de terceiros, isso acabou virando sinônimo de ferramentas. Eu acredito que não é isso. E a gestão contínua da nossa exposição, ela também não é uma ferramenta que vai resolver, né? Isso é uma série de processos e o entendimento passa muito sobre o entendimento da nossa exposição. O que é uma exposição? Qual a nossa superfície? E quais são os indicadores que eu devo acompanhar? Os grandes indicadores claros que vão representar um vetor de acesso inicial para um adversário. Isso que eu tenho que monitorar de forma contínua. Saber priorizar aquilo que eu não posso deixar de fazer, porque eu sei que se eu não fizer, o adversário vai explorar quase que certamente. Então, o Caião, ele colocou alguns temperos aí. A própria misconfiguration que existe em Workspace hoje em dia, de você não ter o MFA habilitado para todos. E aí que tá, né? Muita gente fala, aqui na minha casa o MFA está habilitado. Quando o Red Team vai testar, o que acontece, Caião? Sempre tem um grupo, né? O cara que é, o executivo aqui, que não precisa... Isso já é um indicador para a gente acompanhar, para a gente estar entendendo se ele de fato está aplicado ou não esse controle. Outra coisa, qual que é o meu tempo de resposta para vulnerabilidades realmente críticas no meu ambiente internet facing? Será que eu estou identificando essas vulnerabilidades? Aí eu estou fazendo um link com o modelo antigo, que é a gestão de vulnerabilidades baseada em risco, mas isso não é algo que a gente pode abandonar, a gente tem que contemplar na gestão de exposição. Então, outra pergunta que eu me faço, eu estou conseguindo responder às minhas identificações ou eu estou identificando? Muita gente, muita empresa, né, acredita ter um processo de gestão e de identificação automatizada de vulnerabilidades só com scans internos, sendo que a sua superfície, que está para a internet, é mais crítico, até porque é a maneira como você se posiciona para o mundo. E essa superfície tradicional, né, os seus hosts internet face. Será que eu estou monitorando os vazamentos que eu tenho hoje para InfoStealers, né? Hoje toda a média e grande empresa, toda, tem vazamentos na Deep Dark Web, todas, inclusive de credenciais, né? Então, são indicadores que eu devo acompanhar para medir a minha exposição. Não é uma ferramenta só, não há uma bala de prata que vai resolver. TPRM, vou contratar tal ferramenta. Pode ser que essa ferramenta seja parte importante da sua estratégia, mas o papo hoje é CTEM, mas é a mesma resposta. Pode ser que uma ferramenta seja importante, mas eu não acredito que uma só ferramenta vá substituir toda essa inteligência que tem que estar embarcada ao contexto da sua superfície digital e a construção desses processos que vão garantir a diminuição dessa minha exposição. E até passando pelo... Assim, saindo da tecnologia, né, do produto ali, da ferramenta, passando para o processo, tem 2 passos básicos que são fundamentais. O primeiro é identificar.
Então, primeiro passo, eu preciso identificar meu risco, preciso identificar aquelas vulnerabilidades, né? Quais são os pontos de exposição. E na sequência, tão importante quanto identificar esse risco é mitigar esse risco de fato, né? E aí entra um ponto que acho que traz uma complicação, que é a velocidade com que o ambiente digital das empresas se transforma hoje é muito mais elevada do que era 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Então, essa gestão, né, dessa exposição, esse monitoramento contínuo, ele faz todo sentido quando a gente olha lá para o acrônimo, né? Então, o porquê de olhar para isso de forma contínua? Porque o ambiente está mudando o tempo inteiro. Então, hoje, quando a gente fala de risco, não é uma foto estática. Não adianta eu tirar uma fotografia de risco. É importante essa fotografia para gerar meu insumo para mitigação do risco naturalmente. Mas eu preciso olhar para isso de forma contínua e garantir que eu estou mitigando, ou seja, que eu estou trabalhando em cima do meu backlog. Senão eu entro num loop eterno que eu identifico vulnerabilidade e aquilo ali fica caindo no meu backlog. Meu backlog cresce, cresce, cresce. E em que momento que eu estou mitigando esse risco de fato? Daí a gente, por muitas vezes, vai analisar um processo específico de gestão de vulnerabilidade, por exemplo, e a gente tem SLAs muito elevados. Então, tem vulnerabilidades críticas que estão pendentes de tratativa há 180 dias, 300 dias. Assim, de fato, esse meu processo de gestão de vulnerabilidade, né? Ele está mitigando o risco? Me parece que não. Ele até pode estar identificando o risco de alguma forma, mas de fato não está mitigando. Então, acho que um desafio que as áreas de segurança encaram hoje é exatamente esse, né? É de muitas vezes, quando identificam, esse backlog fica parado e não é submetido a uma tratativa efetiva, que é o que a gente chama de governança de vulnerabilidade, né? Ou seja, não basta eu identificar, eu preciso tratar isso ao longo do tempo e garantir que eu estou, de fato, mitigando o risco. Tem um ponto importante nessa estratégia, que é a priorização. Hoje acaba sendo muita coisa que a gente tem que olhar, cara. Um ambiente enorme, que muda o tempo todo. E a gente fez um trabalho recente de traduzir ali, cara, quais são os principais vetores de ataque que geralmente as empresas sofrem quando são atacadas. Por onde que os caras entram, né? E aí eu queria entregar o ouro aqui para quem está ouvindo. Se a gente for listar aí os 4 principais vetores, quais são? Ótima colocação, César. Eu acho que vai muito de encontro ao desafio, né? Que pode ter muita gente ouvindo o nosso papo aqui e se perguntando, cara, eu mal tenho orçamento hoje para comprar uma ferramenta que resolve um problema. A galera tá falando de processos, de indicadores, de gestão contínua da minha exposição cibernética. Não sei nem por onde começar. Pô, tem um desafio para comprar o firewall aqui na minha empresa hoje. E muitas vezes, né, existe um espantalho que nós mesmos podemos criar justamente por essa complicação que existe dos acrônimos em cyber, etc. Sendo que cyber bem feito é o básico bem feito. A gente não pode fugir do básico, né? Tem muito a ver com a pergunta do César, né? Hoje, a gente está prestes a lançar o segundo panorama do risco cibernético no Brasil, a edição de 2026, né? Então, para quem não acompanhou, né? O primeiro estudo que a gente fez ali em 2025, ele foi, em termos de metodologia, ele foi disruptivo, porque foi a primeira vez que eu tenho conhecimento em que, de fato, uma grande massa de superfícies reais do mundo real foram testadas na casa ali das centenas, né? Então, 117 empresas foram testadas por alguns dos melhores analistas de Red Team do hemisfério sul aqui, né? 100% tupiniquim, né? 100% tupiniquim, ou seja, nosso mercado Brasil, nossa realidade, que a gente sabe que a nossa ameaça aqui no Brasil, ela tem um tempero específico, né? Somos muito capacitados, infelizmente, aqui no Brasil, em materializar fraude financeira, etc. Nosso adversário é muito criativo, então um estudo desse, voltado à simulação, com a parte de assessment, né, a parte do PDSI que foi feita também, mais da metade dessas empresas, analisando processos, críticos de cyber que não estão implementados, maturidade, etc. Isso é algo único. A gente vai lançar agora 2026 com alguns add-ons ali que a gente não tinha em 25. E entre esses add-ons está o que o Cezão trouxe aqui, que são os principais vetores, né? Spoiler alert, né? Spoiler alert. E vai ser surpreendente, porque quando os times de Red Team, né, eles fazem a simulação, eles de fato utilizam o Red Team como deveria ser utilizado, né, desde a sua concepção, e simular adversários. Então, toda e qualquer técnica que eles utilizaram para atacar as empresas aí no ano de 2025, agora com divulgação em 2026, são as mesmas que os adversários estão utilizando e há de se esperar que haja uma correlação séria com o que está acontecendo aí na selva. E, de fato, é isso que a gente observou, né? Os resultados eles foram muito parecidos, por exemplo, com outros relatórios que a gente observou de análise de incidentes, por exemplo, tem alguns grandes estudos nesse sentido. O panorama ele vai revelar que talvez o principal vetor de acesso inicial
tenha sido, por exemplo, falhas na configuração de workspace. O que eu quero dizer com isso, né? Aí é um mix de duas técnicas, né? Tanto falhas de IAM ali, que tem, enfim, credenciais vazadas há muito tempo que não tiveram ali o seu reset proativo, a etapa de offboarding, por exemplo. Então, credenciais vazadas há muito tempo em workspace que ainda são válidas, muitas vezes contas de serviço, que estão ali largadas. Com o misconfiguration ali de não haver o MFA, salvo engano, o número de empresas avaliadas que não possuíam o MFA 100% bem configurados no seu workspace. E workspace, para quem não sabe, é Office 365, Google Workspace e afins. Esse número beira os 40%. É muito sério, né? Então, você acaba utilizando credenciais inferíveis sem MFA. Esse foi um dos principais vetores. Segundo, credenciais vazadas, infistealer. Terceiro, software desenvolvido de forma insegura. Aí a gente encontra muito ainda vulnerabilidade de aplicação. Então, internet, aplicações web, elas existem aqui desde 95, mais ou menos, caíram para o grande uso. Aplicações dinâmicas, né? E até hoje, 30 anos depois, elas continuam nascendo vulneráveis, né? Então, também foi um dos principais vetores aí de acesso inicial. E por fim, o quarto foi a engenharia social, né? Que quando nada dá certo ali, né? O adversário tem que utilizar uma ajudinha, né? Então ele manda engenharia social e deu certo. Então foram aí os principais vetores e não existe como a gente monitorar a exposição sem conectar uma estratégia que procure impedir esses vetores de acontecer no nosso ambiente. Agora, o desafio é como fazer isso com limitação de orçamento, como fazer isso com limitação de capacidade, de mão de obra, de time, né? Como que a gente vai operacionalizar o acompanhamento de indicadores teoricamente tão diversos? Será que existe uma solução que vai relembrando, a solução ela precisa monitorar os vazamentos, principalmente vazamento de credencial, verificar as vulnerabilidades no ambiente externo, configurações, misconfigurations, né? Principalmente aí no ambiente Office 365, Gmail, etc. E buscar os riscos iminentes. Buscar os riscos iminentes. A parte de desenvolvimento de software que trazem vulnerabilidades também sendo explorada. A solução tem que trazer todos esses pontos embutidos de uma governança. Porque como a gente falou no início, não adianta só você ter os insumos se não tiver ninguém para fazer a governança, a priorização, o que tem que ser feito, né? O que é novamente, né? O risco CVSS não vai definir a minha priorização, é o risco para o negócio. O que aquela vulnerabilidade, aquele item pode trazer de risco para o negócio. É isso que tem que ser priorizado. E principalmente o que no meu processo hoje está ofendendo o meu risco, a minha exposição aqui. Então, o exemplo que o Alexandre trouxe do SLA que não vem sendo cumprido, né? Ou um tempo de resposta muito alto para uma identificação de risco crítico internet facing. Se eu tenho uma exposição a uma vulnerabilidade crítica a 180 dias, isso é um farol vermelho no meu acompanhamento de exposição. Algo está errado. Eu tenho um call to action claro ali, né? E é sobre isso que a gente tem que falar. Não enxugar o gelo, né? Entender o que não vem sendo feito e como isso vem ofendendo o nosso risco cibernético, a nossa exposição, né? E CTEM é sobre isso. É o que a gente vem fazendo de certo, o que não estamos fazendo certo, quais são os novos fatos, quais são o call to action. Cara, um vazamento de credencial é clássico. Isso é um dos principais vetores usados hoje, né, na selva para o acesso inicial. Se vazou uma credencial, o que acontece? Qual o processo atrelado a isso? Isso é CTEM. Deveria ser, mas hoje nem sempre a gente encontra essa visão. Né? Exato. E um ponto que chama atenção também, acho que você falou 4 principais vetores ali, né? 3 deles são vetores que não trazem um desafio técnico muito grande, né? Ou seja, eu estou falando de engenharia social, estou falando de credencial vazada e credenciais obtidos ali, obviamente, de forma não legítima por atacantes por meio de infostealer, ou enfim, qualquer coisa que seja. Ou até inferência de senhas, né? Ou até inferência de senhas, exatamente. O MFA mal configurado. Então, o que me assusta é que, assim, dos 4 principais vetores aqui que a gente acabou de elencar, 3 deles não são tecnicamente complexos, né? O que eu quero dizer é que hoje o atacante ele não precisa mais ser um gênio da tecnologia, sabe? Então, acho que essa postura do atacante, ela veio mudando, e o perfil do atacante veio mudando muito, né? Então, tem um perfil fraudador, talvez tenha um desafio técnico um pouco mais baixo do que era antigamente,
com o advento de IA, né? Todo mundo está falando na aplicação de IA para tudo. IA aplicada na defesa é super importante e efetiva, inclusive. Mas assim como é aplicada na defesa, também é aplicada no ataque, né? O atacante se faz desse artifício. Então, essa barreira técnica ela foi reduzida, ou seja, a quantidade de pessoas aptas a atacar ambientes hoje talvez esteja maior aí proporcionalmente do que era algum tempo atrás. E aí, isso traz uma encrenca para as iniciativas, principalmente que o Caio lidera no dia a dia, né? De segurança defensiva, de fato. Ou seja, o atacante hoje, ele não está mais tendo talvez um comportamento tão suspeito assim. O atacante está fazendo login, ele está utilizando uma credencial válida, né? E como que você pega isso no monitoramento? Então, de fato, eu preciso ter não só esse monitoramento contínuo, mas esse tuning contínuo para entender, de fato, quais são as técnicas que estão sendo utilizadas, isso retroalimentar todo o meu processo de monitoramento. Essa governança precisa retroalimentar ali, né, o meu processo também de testes automatizados e manuais. Então, isso tudo faz parte do CTEM, no final das contas. Pessoal, olha o ouro que a gente está entregando aqui, hein? A gente falou, através dos mais de 1.000 testes que a Vultz realizou nos últimos anos de segurança ofensiva, que se você olhar continuamente para 4 vetores, você vai estar reduzindo em 80% a probabilidade de ser invadido amanhã. Então, a nossa dica aqui olhem para credenciais vazadas, olhem para vulnerabilidades conhecidas na superfície, olhem para senhas inferíveis que o time utiliza recorrentemente e olhem para configurações frágeis. Isso daqui reduz, do dia para a noite, a chance de ser invadido em 80%. Essa é a nossa experiência, o que a gente rodou aí nos últimos testes, eles revelam isso daí. E eu queria puxar um pouco mais para o lado executivo, Alexandre. Se você fosse explicar um programa desse, de CTEM, que consegue resolver isso, cara, de maneira contínua, priorizando o risco real para um board em 30 segundos, como que você explicaria? Assim, a gente precisa traduzir essa linguagem técnica, né? Acho que a abordagem do CTEM ela não pode ser técnica, ela precisa ser executiva e traduzida mesmo. Mas a gente pode, talvez, simplificar isso em algumas soluções que são efetivas e tratam esses principais vetores, né? Então, quando a gente traz uma iniciativa estruturada de Red Team, com testes específicos ali, recorrentes, periódicos, isso já é um baita ajuda. A gente só vai realmente, de fato, identificar o risco se a gente testar, né? Muitas dessas vulnerabilidades, elas são compostas ali por vulnerabilidades conhecidas, que numa sistemática de gestão e governança dessas vulnerabilidades, elas potencialmente seriam mitigadas também ao longo do tempo, né? E a gente tem também um outro vetor, que são credenciais vazados. Então, se a gente tem um monitoramento efetivo de credenciais, e não só o monitoramento, mas um processo efetivo que vai garantir que eu vou estar fechando esses tickets que são gerados a partir desse monitoramento, eu já consigo também reduzir bastante. Então, assim, a gente está falando aqui de 4 grandes soluções, né? Iniciativas de Red Team, gestão e governança de vulnerabilidades, monitoramento contínuo de credenciais vazadas, tudo isso abarcado e suportado por uma governança efetiva que vai garantir que eu estou mitigando o risco, não estou só identificando vulnerabilidade. Então, passei um pouco mais de 30 segundos, mas em linhas gerais é isso. E aí, quando as empresas elas pensam em implementar um programa de CTEM, aonde geralmente elas erram? Quando elas acreditam que existe uma bala de prata, né? Quando o termo CTEM acabou sendo, vamos dizer assim, apropriado por algumas classes de ferramentas, que eu não estou dizendo que elas são ferramentas ruins, né? Estou dizendo que o conceito inicial, que lá atrás, aquele relatório inicial do Gartner, que trouxe o acrônimo, etc., algumas ferramentas elas acabaram se apropriando do conceito. Então, aconteceu algo muito parecido com o TPRM, né? TPRM, como a gente disse, acabou sendo orientado. Você faz TPRM na sua empresa? Uma pergunta. Sim, eu tenho tal ferramenta. Não, essa ferramenta é parte do processo de gestão de risco de terceiros. Ela avalia, eventualmente, um score de risco por parte ali de umas inferências que eu faço da infraestrutura que ela tem publicada para a internet. Isso pode ser parte da avaliação de risco de terceiros, que existe uma correlação, é claro, com maturidade ali. Mas não resolve o BO inteiro, né? Com o CTEM é a mesma coisa. Algumas ferramentas, elas acabaram criando processos ali em que elas, de forma recorrente, analisam alguns contextos da sua infraestrutura e chamam isso. Não, CTEM é isso. Mas esse vem sendo o principal fator. Só que, para a gente não ater a discussão só no acrônimo, né? Eu acho que o grande erro que a gente vem tendo como profissionais de cyber é ter uma atuação que muitas das vezes ainda não está tão otimizada no sentido de que cada real que eu aplico do meu orçamento eu estou utilizando para mitigar um risco na veia, um risco cibernético de fato, tá? Eu acho que existe muita ineficiência ainda nas estratégias de cyber no sentido de identificar riscos iminentes que vão se materializar
a gente está identificando riscos correlatos, tá? Então, a gente tem aí uma série de backlogs de gestão de vulnerabilidades que ferramentas mandam você atualizar uma biblioteca de front-end que tem uma vulnerabilidade conhecida, só que a explorabilidade dela é quase que impossível. E você, às vezes, aloca ali hordas de desenvolvedores para fazer mudança em relação a isso. Isso não está mitigando risco nenhum, né? Virou ali um cara crachá, algo automático, sem crivo técnico, né, de análise. Então, seja no momento da identificação, a maneira como a gente identifica risco, fazemos pouquíssimo red team perto do que precisa ser feito. A gente faz pouco red team, tem que fazer mais. A gente não está sabendo priorizar as vulnerabilidades identificadas de forma automatizada. A gente está gastando muita energia dos times ainda hoje, em 2026, para corrigir vulnerabilidades que poderiam ser completamente despriorizadas. A gente está ignorando completamente o contexto das joias da coroa de uma empresa. O que eu entendo como uma joia da coroa? A principal joia da coroa é o workspace, onde você troca e-mail, onde você compartilha arquivos. E esses workspaces são muito mal configurados e hoje, com o ataque básico de password spray, mais da metade dos testes que a gente performou em 2025 tiveram um vetor de acesso inicial ao workspace utilizando password spray sem inferível, infostealer e bypass de MFA. E se não deu certo com o MFA, deu certo com o sequestro de cookie de sessão, man in the middle. Ainda hoje, né, isso é muito utilizado. Ninguém usa acesso por contexto. Você consegue pular para dentro do workspace muito fácil. As empresas não estão enxergando isso. Quem está se divertindo é o adversário, porque quase que invariavelmente, se eles colocam como meta invadir tal empresa, a chance dele conseguir invadir uma empresa hoje, o panorama diz isso, é muito alto. Em 2025, o impacto potencial de um teste de 0 a 10 foi 8,5. Esse ano, não mudou muito, está bem parecido ali. Então, algo precisa ser feito, né? Lembrando que, o Alexandre sempre fala isso, quando a gente pega o universo ali, o microcosmos do panorama do risco cibernético, a gente está falando de empresas que proativamente contrataram simulações. Elas já são ali o limiar, né? o ponto fora da curva que estão buscando, né, esse tipo de conhecimento, de identificação de risco. Quando a gente projeta isso para o Brasil como um todo, o cenário é apocalíptico, né? Então, o Alexandre falou da AI. É um chavão falar de AI, putz, isso disruptou ali a maneira como o risco cibernético vai ser tanto enxergado quanto, de fato, materializado. Isso é verdade. De novo, 30 anos de aplicação web dinâmica. Não aprendemos a desenvolver software direito em 30 anos. Software básico, página dinâmica, né? Agora com AI, LLMs, o adversário usando isso para o mal e a galera implementando isso de qualquer jeito aqui dentro de casa, que combinação vai nascer disso? Eu tô vendo um barril de pólvora, um pavio desse tamanho e a gente do lado, só esperando para explodir, né? Então... E você perguntou um pouco também dos desafios, assim, né? O Marcos e o Milton, que são diretores também na Vultz, eles falam muito sobre o momento em que você vai implementar uma tecnologia, né? Ou quando você vai olhar para uma rotina específica. Porque no final das contas, como o Rodrigo comentou, isso tudo faz parte de um processo, né? Então, eventualmente, a tecnologia, ela não vai ser a bala de prata, não vai ser o que vai resolver aquilo, ela faz parte de um processo. E muitas vezes as empresas estão fazendo o contrário, estão implementando a tecnologia para desenhar um processo a partir daquela tecnologia. Quando, na verdade, pelo menos me parece, que a gente deveria pensar no processo de forma estruturada e implementar a tecnologia na sequência, né? E aí eu posso ter uma variedade de vendors, uma variedade de features, variedade de rotinas realmente que se adaptem ao meu dia a dia, ao contexto de cada negócio. A gente sabe que as áreas... A gente está falando aqui é como se fosse também simples implementar essas iniciativas, né? E a gente sabe que não é. O profissional de cibersegurança, ele sofre com isso no dia a dia para conseguir implementar, para conseguir engajar, para conseguir implementar uma rotina e também uma dificuldade de recurso, né? E aí, quando eu falo recurso, é tanto recurso humano mesmo, digo pessoas, quanto também de orçamento. E aí vem talvez um segundo desafio, que é, cara, a gente está falando aqui de diversas iniciativas, né? Tá, mas e quanto que isso custa no final das contas, né? Então, esse é um baita desafio que a gente precisa entender o contexto de cada negócio, né? E pensando nisso, a gente precisa ter essas abordagens personalizadas. Então, por isso que a gente acredita muito na abordagem de serviço, de processo, de política realmente aderente a cada negócio. Eu não vou entrar muito no mérito aqui de como que a gente faz isso no dia a dia, porque acaba sendo um papo mais comercial. Mas é importante entender o contexto que cada ambiente, que cada empresa está inserido para propor a melhor iniciativa, né? Que vai mais se adequar no final das contas. Porque quando a gente fala de melhor iniciativa, é aquela que se adequa, né? Então não adianta nada eu ter uma ótima iniciativa planejada que o planejamento é inexequível. Então, se eu conseguir executar alguma coisa, já é um avanço. Então, é realmente pensar no que é exequível também para aquela organização. E aí, pode ser que o ótimo seja inimigo do bom. E a gente precisa entender isso no dia a dia.
tecnologia ela não deveria moldar o processo, ela deveria impulsionar ele. Em poucas palavras, é isso. Exatamente. Aí, pensando num framework, né, trazendo um pouquinho mais do que a gente tem estudado sobre isso, o que a gente tem elaborado, principalmente olhando aqueles 4 vetores que a gente falou, né, cara, como que a gente consegue reduzir isso daí na prática, né? A Vultr estruturou um framework de gestão de exposição contínua, em que a gente faz toda essa parte dessa análise inicial com a identificação dos potenciais riscos ali de invasão que a superfície do cliente pode ter. E a partir daí a gente começa a parte de priorização, a parte de governança desses riscos para a redução deles. Queria que você explicasse um pouquinho como que é esse framework e que tipo de problema que ele resolve na prática. Boa. O Vultr Exposure Management, ele passa, cara, simplesmente pelo Pareto do risco cibernético, né? Então, na prática ele é isso. A gente se perguntou em dado momento, né, fazendo pesquisa, etc., correlacionando dados aqui de centenas, milhares de testes que a gente faz, como que a gente consegue mitigar 80% do risco, né, com pouquíssimo, né, esforço, né, de forma otimizada, direto ao ponto ali, nevrálgico dos vetores. E aí surgiu esse framework que a gente criou, né, Caião, que basicamente ele passa por esses tópicos que a gente entende que qualquer empresa não pode deixar de olhar. Porque se não olhar, vai sofrer um incidente. É quase que certo que vai sofrer um incidente. Então, vamos lá. Qual que é o contexto hoje, né? A empresa média, até empresas grandes do Brasil hoje, elas têm um desafio de orçamento sério. Empreender no Brasil é difícil. Inclusive, estava falando sobre isso hoje mais cedo num podcast que eu gravei com a galera do Cybercash. Um abraço ali pro Aldo, ali pro Gabriel. A gente está falando sobre isso, que empreender no Brasil é muito difícil. Você já assume esse BO para você que... sou maluco, né? Resolvi empreender no país mais difícil, tem o desafio tributário, o desafio de mercado fragmentado pra caramba, etc. Então, todo o foco do negócio hoje é inviabilizar o seu negócio, em break vai, enfim, tornar o seu negócio viável, né? Aí vai chegar no meio lá, o executivo queimando o neurônio ali para buscar uma saída, né? Buscar competitividade, eficiência. Aí chega lá o Charlinho de segurança, eu chego lá e falo assim, temos que comprar um WAF, um Web Application Firewall. E o cara olha, meu irmão, Charlinho, vai para lá, né? vai configurar o firewall, sei lá. E cara, isso é um desafio que existe de orçamento. Acontece muito. E é muito difícil você justificar um orçamento e às vezes o orçamento não existe. O apetite ao risco cibernético dessas empresas acaba sendo alto porque elas têm outras prioridades que são viscerais à própria continuidade do negócio. Ele tem que focar em outras coisas, em marketing, em inovação, etc. E cyber, enquanto não acontece nada, a galera não vai olhar, né? Então, o que a gente pensou? Galera, se a gente conseguir otimizar o entendimento que a gente tem hoje por exposição, né? Qual que é a nossa superfície que a gente deve monitorar? Se a gente correlacionar essa exposição aos principais vetores que se materializam o risco cibernético, a gente vai conseguir montar uma solução optimal ali, barata, simples e que vai mitigar risco cibernético. A gente vai garantir que cada real investido está mitigando o proporcional ali, né? Em risco. Então, não vai ter um centavo perdido, isso que eu quero dizer, né? Com ineficiência. E o framework passa por isso. A gente tem um monitoramento dentro desse framework que a gente criou, desse produto, em que a gente vai acompanhar os principais feeds de Deep Dark Web buscando credenciais vendidas pelos grupos aí que operam em Stealer Malwares. E a gente está falando das melhores bases do mundo, não deve nada para nenhuma solução cara que tem por aí. Tá? Então, esse é o primeiro fator. Eu não posso, como empresa hoje que opera no Brasil, deixar de monitorar os vazamentos de credenciais e os vazamentos de dados intrínsecos ao meu dia a dia. Não posso. Por que eu não posso? Porque isso vem sendo usado recorrentemente contra a gente. Então, é quase que certo que se alguém sabe a sua senha, ele vai usar a sua senha. Tá? Então, não posso deixar de monitorar e a gente consegue monitorar isso com um retorno ali em termos de mitigação de risco muito claro, né? É uma solução barata e que mitiga muito o risco. Segundo ponto, a partir do momento que eu publico qualquer coisa para a internet, qualquer ativo, eu tenho uma porta aberta para a internet, é como se qualquer pessoa no planeta conseguisse me alcançar em termos digitais. Então, eu não posso deixar de avaliar se essa minha superfície exposta hoje para a internet... E aí, pessoal, não estou falando de ferramentas básicas ou parciais. Eu tenho que varrer o meu ambiente digital exposto com o que tem de melhor, em termos de varredura de infraestrutura, misconfiguration e aplicação web de forma dinâmica, o DAST, né? Então,
Eu tenho que interagir com as minhas aplicações de forma automatizada, assim como as melhores botnets vão fazer. O cara vai tentar trigar injeção SQL, vai tentar fazer credential stuffing, password spray, ele vai tentar achar tudo que é vulnerabilidade, ele vai fazer um dir search na sua aplicação procurando backup. Tudo isso vai ser feito. Se não for por você, vai ser por uma botnet chinesa que vai estar operando e tentando te invadir. Chinesa ou de qualquer outro país, tá? Independente. Então, eu não posso deixar de olhar, então, para info-stealers, vazamentos de dados em Deep Dark Web, não posso. Não posso deixar de varrer a minha superfície quanto à vulnerabilidade de infraestrutura, misconfiguration e também desenvolvimento de software. Essas duas coisas tem que procurar. Vamos lá. Terceiro ponto. Ainda que o automatizado ele seja muito, muito, muito importante, porque a primeira vulnerabilidade que é explorada, aquela que é inferida automaticamente, que é descoberta automaticamente, ela é a primeira a ser explorada. Mas ainda assim existe o risco residual. Idealmente, eu preciso dar uma olhada como um adversário faria. Então, eu vou ter que pegar a sua superfície e analisar com o crivo de um adversário. E aí é a simulação de Red Team. É claro que a gente não pode esperar de uma empresa que tem desafio de orçamento que ele vai ter um calendário de testes para todo e qualquer ativo dele 3 vezes por ano, que ele vai dedicar 3 semanas de teste para cada ativo, para cada sistema, etc. Mas o mínimo deve ser feito. Quando a gente faz a analogia clássica nossa da Vultz, né? Desde a época de GC ali, de jogar o balde de água e entender o curso da água, do risco, né? O melhor produto que faz isso é a Red Team e vai continuar sendo porque a verdade está no Red Team. Não tem como fugir disso, né? O adversário sabe como te invadir, né? Então, então a gente não pode deixar de dar uma olhada para a Red Team e isso tem que ser um drive importante do nosso monitoramento de exposição. Então, sim, Red Team deve ser parte do seu gerenciamento de exposições ali do seu dia a dia. E é um indicador claro que a gente tem que ter idealmente, tá? Nem sempre vai ser possível, mas sempre que possível a gente deve utilizar. Então, acabou que eu unifiquei 2 ou 3 vetores num só na questão do misconfiguration e das vulnes de infra de desenvolvimento, mas são os 3 pilares fundamentais que a gente deve observar. E um ponto super importante, Rodrigo, é que todos esses resultados eles estão cadastrados na mesma plataforma para você ter a governança desses riscos dentro de uma única plataforma. A centralização é super Exato. importante. A centralização e a governança que vai dar a mitigação desses riscos identificados. Legal. E quando a gente olha ali, quando a empresa começa, a gente começou a fazer um trabalho desse, porque a identificação inicial ela é muito alta, né? Cara, tem muitos finds lá que a empresa provavelmente não tinha visibilidade disso. Quando começa, os primeiros 30 dias, o que geralmente aparece? O que as pessoas elas falam, como priorizar isso daqui? Qual que é o desafio ali nos 3 Deixa o Caião responder, porque ele é o cara do Blue Team, né? Deixa aí. Nesse caso, um dos principais é o número alto de credenciais vazadas, porque acaba trazendo todo o histórico. Então, você não sabe exatamente qual está válida, qual não está válida, qual é válida, mas tem um segundo fator protegendo. Então, aí que entra até a parte do Red Team para validar esse ponto. E você também tem que saber priorizar, porque às vezes é uma credencial, por exemplo, de um serviço de e-commerce onde o seu cliente tem o vazamento ali. Você tem um risco para o negócio, os dados daquele cliente podem vazar, mas é um risco pequeno se você comparar com uma credencial de um administrador de sistema, onde aí ele teria acesso a todos os dados do cliente, todos os acessos daquela plataforma. Então, o ponto inicial ali que mais traz um resultado é a parte de credencial e você também na parte de superfície exposta a identificar as vulnerabilidades de criticidade alta, que realmente trariam ali um acesso indevido ou um dado vazado, que são os dados mais buscados aí por um atacante, né? Geralmente o atacante ele busca ou um ataque destrutivo ou um roubo de informação. Então, você tendo essa validação, identificando esses riscos e atingindo eles primeiro, é onde você tem a diminuição ali nos 30 primeiros dias. E geralmente essa hora é a hora que o cara fica de cabelo em pé, né? Porque ali muita coisa que ele não via, não conhecia, ele começa a conhecer e aí até o sono dificulta um pouco nesses primeiros dias, né? E aí pensando em correção, Alexandre, como que as empresas elas conseguem garantir essa priorização real daquele risco, a priorização daquele risco real e o que tem que ser feito nos meses seguintes para garantir essa toada aí para redução do risco? Assim, acho que primeiro um passo atrás, a gente precisa entender que quando a gente fala de uma decisão de risco, não existe, que vai considerar um risco, na verdade, não existe uma decisão certa ou errada, né? Eu preciso, na verdade, ter o insumo necessário para tomar de decisão. Então, o primeiro passo para tomar essa decisão é conhecer meu risco. E aí entra no que o Caio comentou.
Então, inicialmente, eu tenho um volume muito grande de coisa para fazer. E não adianta a gente ser utópico aqui e falar que a gente vai resolver tudo em 1, 2, 3 dias ou 1 mês, 2 meses. Vai existir um risco residual, mas eu preciso entender qual é o risco mais iminente, né? Ou seja, aquele que eu deveria tratar prioritariamente. A partir do momento que eu consigo ter essa noção, eu consigo mitigar risco mais rápido. E como que eu devo contextualizar isso? Eu preciso entender como que aquele risco impacta no negócio. E eu não estou falando mais da linguagem técnica clássica, né, de vulnerabilidade. Eu preciso entender como que o risco vai impactar na minha geração de negócio, né? E aí, falando talvez a linguagem do executivo, é como que aquilo ali vai impactar na minha DRE, no final das contas. Aquilo ali tem um impacto reputacional, vai ter um impacto, de fato, numa receita cessante, como o Rodrigo comentou inicialmente, né? Eu vou parar minha operação durante 1, 2, 3 dias, e isso tem um custo no final das contas. Então, quando eu consigo fazer o deparo, né, desse risco, quantificar, monetizá-lo, eu consigo, de fato, priorizar. E aí eu vou entender qual é o risco mais crítico para o negócio. Então, do ponto de vista de priorização, eu preciso entender não talvez aquele risco mais complexo tecnicamente, apesar de poder ter um impacto muito grande, né? Porque a probabilidade dele talvez de ocorrência seja um pouco mais baixa. Então, quando eu coloco isso numa matriz de risco, né, de impacto e probabilidade, e entendo quando eu falo de impacto, o impacto no negócio e não no impacto técnico, daí sim eu consigo priorizar de fato as iniciativas para mitigação de risco. Legal. E pensando assim em indicadores principais para, porque assim, esses indicadores aí, vamos dizer, do risco de não investir, né, cara, quanto de receita cessante que você pode ter por conta de um incidente, ele é o suprassumo, né, cara? Quando as pessoas elas querem falar de cibersegurança, o sonho de todo mundo é conseguir traduzir isso daí. Pensando em indicadores mais assim de governanças mensais ali, que você vai reportar para um diretor, para um board que não é técnico, quais são os principais indicadores ali que um programa como esse consegue entregar? Uhum. A gente precisa olhar muito, primeiro, né, para impacto. Então, olhando para minha superfície, caso ela sofra um ataque, qual é o potencial de impacto daquele ataque que eu estou suscetível naquele momento para o meu negócio? Então, esse é um indicador que a gente gosta bastante de olhar no dia a dia, talvez num nível um pouco mais tático, né? Na sequência, é natural eu entender, tudo bem, independente do impacto que eu vou sofrer, qual é a probabilidade desse ataque ocorrer, ou então desse impacto de fato se materializar, né? Eu preciso olhar para isso. Só que eu preciso consolidar isso de alguma forma, né? Então, eu tenho indicadores esparsos ali, mas eu preciso entender qual é o nível de risco da minha organização. E para isso a gente olha muito para o KRI, que a gente chama, né? Que é o Key Risk Indicator, ou seja, o indicador de risco-chave ali do negócio, né? Então, quando eu faço esse monitoramento contínuo, eu consigo entender a evolução disso. E daí a minha linguagem ela fica um pouco mais fácil para caminhar para indicadores mais robustos, como, por exemplo, o RONI, que é o Risk of No Investment, né? Falar de receita cessante. Aí eu começo a caminhar para indicadores um pouco mais encorpados, vamos dizer assim. E numa governança mais tática mensal, Caião, quais são os indicadores ali focando em gestão da exposição, gestão das vulnerabilidades encontradas que geralmente as empresas acompanham? César, aí seria mais o SLA de fechamento das vulnerabilidades identificadas, principalmente daquelas já priorizadas, fechamento dos credenciais vazadas. Às vezes você tem ali credencial ou vulnerabilidade identificada a mais de 100, 120. Já vi casos aí de 2 anos de vulnerabilidade crítica em aberto sem a tratativa, né? Você tem que ter a governança e a disciplina para fazer essas correções, que isso vai impactar no seu KRI, no seu risco para o negócio. Legal. E aí, pessoal, a gente está caminhando para o fim agora do podcast e eu quero fechar com uma pergunta aqui, Rodrigo. Uhum. Para quem está começando e para quem está começando a olhar para isso agora, se interessou pelos 4 vetores ali, o que a pessoa deve fazer amanhã? Cara, vamos lá. A Vultz, né, assim, não querendo transformar esse nosso papo, é algo que a gente não gosta, de transformar podcast em jabá, não é o que a Vultz gosta de fazer. É que é de fato uma solução que a gente acredita muito, né? Então, principalmente quando a gente fala de empresas que têm essa dificuldade de trazer esse monitoramento de exposição vinculado aos principais vetores de risco, materializar isso em processos que estão sendo executados dentro do orçamento viável, a Vultz procurou construir uma solução que, de fato, respondesse a esse desafio, né? Que é o que a gente chama de VM, né? O Vultz Exposure Management. E ela já contempla, né, todas essas vertentes aí que hoje são responsáveis, segundo o nosso estudo, por 80% dos incidentes cibernéticos, numa única solução consolidada, com governança emplacada, plataforma, né, algo bem, bem robusto e já preparado, né, para ser praticamente plug and play, isso que eu quero dizer. Né? Você consegue emplacar isso no seu ambiente, não depende de agent, não depende de nada. Você pode
com um formulário inicial, né, de monitoramento, a gente já consegue colocar isso para rodar no mesmo dia. Então, basicamente, a Vultz se propõe a bater um papo, a entender se a gente consegue ajudar nesse desafio. A gente, de fato, acredita que sim. Que o VM, esse framework que a gente criou, ele hoje é o que, de fato, consegue responder melhor a essas ameaças mais iminentes, numa realidade que é adequada aos desafios que existem de orçamento, que a gente sabe a pressão que os negócios exercem, né, para serem viabilizados no nosso Brasil aqui. Então, é algo que a gente está procurando trazer para quebrar o modelo, né, para orientar as estratégias aí a estarem mais otimizadas, mais vinculadas à mitigação de risco de fato e até mesmo mais diligentes, né, com o orçamento que é confiado para a cibersegurança. Boa. Então, a resposta para a pergunta é: liga para o César aqui. Alguma consideração final, Alexandre, Caião? Acho que é isso, pessoal. A gente conseguiu falar bastante do desafio e deixando claro, né, que não é um desafio simples, é um desafio complexo, mas a gente precisa pensar em formas de descomplicar isso. Então, quando a gente fala desse framework específico, é exatamente pensando nisso, né? Como que eu descomplico, como que eu começo amanhã e como que eu garanto que eu estou mitigando o risco, né? E não implementando iniciativas esparsas ali que acabam fazendo o orçamento escorrer pelo ralo e a gente sabe que é escasso. Então, em linhas gerais, é pensar em fazer o básico da cibersegurança e garantir mitigação de risco. Boa. Alexandre, você diria que hoje no mercado existe alguma solução que, na razão, por dinheiro investido, reais investidos versus riscos mitigados, existe algo parecido no mercado hoje, pelo que você avalia? Assim? Eu sou uma pessoa um tanto quanto econômica, né? Então, eu gosto... Alexandre da Casa Bruno. Eu gosto de fazer contas e entender de fato o que eu estou retornando, né? Quando a gente fala de cibersegurança, é difícil falar de ROI, por exemplo. Então, eu preciso olhar para mitigação de risco. Então, respondendo de forma objetiva, eu entendo que esse pacote de soluções, ele tem uma relação muito boa com mitigação de risco. Ou seja, a razão entre o quanto que eu invisto e o quanto que eu estou mitigando de risco é excelente. Excelente. Boa. E é sob medida. Cabe para qualquer empresa, de qualquer tamanho. A ideia é fazer um negócio sob medida aqui. Mais do que um produto, é uma missão da Vultz ajudar as empresas a melhorar a postura cibernética e reduzir os incidentes. Se você quer aprofundar um pouco mais, a gente lançou um white paper técnico e executivo falando um pouco mais sobre o CETEM e o Vultz Exposure Management. O link está aqui embaixo na descrição. Aproveita para curtir e compartilhar aqui com todos. E muito obrigado pelo papo aqui, pessoal. Nos falamos no próximo. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Obrigado. Um abraço. Galera. Valeu.